Você conhece a estrutura do futuro em francês? Ainda não? Então esse é o vídeo. Na verdade, eu vou dividir em duas partes, porque em francês nós temos duas estruturas mais utilizadas quando vamos falar de futuro. Neste primeiro vídeo, eu vou apresentar uma maneira que te permite de criar o futuro imediato, um futuro próximo, e no segundo vídeo, o futuro no geral, quando vamos falar de uma projeção na qual ainda não temos uma certeza exata de quando vai acontecer. Eu me chamo Rose, eu sou professora de francês e seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Eu Quero Aprender Francês. O objetivo deste canal é te ensinar francês de uma maneira simples e eficaz. Bem, neste vídeo a gente vai começar por um futuro que se chama Le Futur Proche. Le Futur Proche. Le Futur Proche é o futuro próximo. Tá, mas o que é? Para que serve? O Futur Proche é um futuro próximo, algo que vai acontecer ainda hoje, amanhã, na semana que vem, ou que já tem uma data pré-determinada. Assim sendo, é algo que a gente pode visualizar no curto, médio ou longo prazo, mas pré-determinado. Ou seja, eu sei quando isso vai acontecer, ou pelo menos eu tenho uma ideia de quando isso vai acontecer de fato. E antes de começar, já lembre-se de clicar no gostei, se inscrever aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, e de ativar o sininho das notificações para que você seja informado todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Ok, na teoria é muito simples, mas como de fato funciona? Então, o Futur Proche, recentemente eu fiz um vídeo sobre o verbo aller, então se você ainda não viu, te aconselho a ver esse vídeo, porque para a gente construir o Futur Proche, a gente precisa obrigatoriamente de conhecer o verbo aller em francês. O verbo aller é o verbo ir. E assim, quando a gente vai falar do futuro próximo, é o do tipo, eu vou fazer, você vai comer, ele vai trabalhar. Ou seja, a gente tem a junção de um sujeito, a pessoa que está executando a ação, o verbo aller, para indicar esse futuro próximo, e mais o verbo principal, ou seja, aquele que indica de fato o que vamos fazer. O que é muito importante é não esquecer que, no caso do futur proche, do futuro próximo, a gente sempre na estrutura nós vamos ter dois verbos. O verbo aller conjugado mais o verbo principal no infinitivo. Lembrando que a forma do infinitivo é quando o verbo termina por ER, IR ou RE. Se você tem dúvidas, também tem vários vídeos explicando sobre os verbos do primeiro, segundo e terceiro grupo aqui no canal. Então é só dar uma conferidinha. Mas, então, como sabemos se a frase está no futur proche ou não? Observemos esses exemplos. Se eu te digo, je vais au cinéma. Je vais au cinéma. Tá vendo que aqui eu só tenho um verbo? É o verbo aller, mas só tem um verbo. Então, eu vou ao cinema. Rose, o que você está fazendo? Ah, eu estou indo ao cinema, então eu vou ao cinema. Só tem um verbo. Agora, se você me pergunta, Rose, o que você vai fazer mais tarde? Rose, qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? Nessa frase eu já tenho o futuro próximo. Por quê? Porque tem dois verbos. O que você vai fazer mais tarde. Então, aqui, quando a gente tem os dois verbos, se eu respondo je vais aller au cinéma. Eu vou ir ao cinema. Je vais aller au cinéma. Então, eu já tenho os dois verbos, o que me indica que é um futuro próximo e não o presente. Então, quando eu tenho só um verbo conjugado, aqui, neste caso, mesmo que for o verbo aller na primeira frase, je vais au cinéma, presente. Je vais aller au cinéma, futuro próximo. Assim, todas as vezes que você tiver só um verbo, que é um tempo simples, nunca será o futuro próximo, e todas as vezes que você tiver dois verbos, dos quais um é o verbo aller conjugado no presente e mais um verbo que não está conjugado, automaticamente é o futuro próximo. Vamos ver alguns exemplos? Por exemplo, José va manger. José va manger chez sa maman. Chloé va voyager. Chloé va voyager en août. Nicolas va partir en vacances. Nicolas va partir en vacances au mois de juillet. Je vais étudier un peu plus. Je vais étudier un peu plus cet après-midi. Lina
va travailler avec Sonia. Lina va travailler avec Sonia cet été. Marie va partir chez papy. Marie va partir chez papy demain matin. Jean et Marc vont travailler ensemble. Jean et Marc vont travailler ensemble à partir de demain. Chloé et Zoé vont nettoyer la maison. Chloé et Zoé vont nettoyer la maison tout de suite. Marie et José vont acheter une voiture. Marie e José vão acheter uma voiture les mois prochains. Note que na maioria das frases, a cada vez que eu tinha uma frase, em seguida eu tentei acrescentar a mesma frase com uma precisão temporal. Qual é o objetivo? No futuro, geralmente, quando a gente tem essa precisão, fica mais fácil de utilizar o futuro proche. Por quê? Porque eu sei exatamente quando isso vai acontecer. E não somente, algo vai acontecer, mas quando? Não tenho nenhuma certeza. Então, é muito interessante também porque, às vezes, a gente não sabe conjugar os verbos, principalmente os irregulares, no tempo futuro. Só que aqui, apesar do verbo aller ser um verbo irregular, como eu disse no início, já tem um vídeo só sobre ele aqui no canal que mostra a conjugação dele no presente, se você souber conjugá-lo no presente, já é o suficiente para você criar o futuro. Por quê? Você só precisa do verbo principal, que indica essa ação, no infinitivo. Então, se você não tem essa facilidade de conjugação de verbos, com o futuro próximo, você consegue fazer frases no futuro, frases que sim são utilizadas no dia a dia, mas que você não tem a dificuldade para conjugar o verbo e, consequentemente, talvez cometer um pequeno erro na hora da conjugação. Para ter certeza que você aprendeu, vamos ver mais alguns exemplos? E por favor, não esquece de deixar aqui nos comentários o seu exemplo de futur proche. Assim, você treina também e aprende muito mais. E eu posso vir verificar e te indicar se tem algum erro ou se você acertou. Bem, assim sendo, temos: Je vais aller à la pharmacie cet après-midi. Tu vas faire les devoirs maintenant. Il va ranger sa chambre. Elle va organiser la réunion. On va voyager les mois prochains. Nous allons voyager tous ensemble. Vous allez me rendre visite la semaine prochaine. Ils vont visiter les châteaux de Versailles. Elles vont manger dans leur restaurant favori. E assim eu chego ao final desse primeiro vídeo. Mas aqui eu lembro que eu só expliquei o futuro proche. Tem o futuro simple, que é o futuro simples, que é o que eu vou explicar no vídeo seguinte. Eu espero que esse conteúdo seja interessante, caso você ainda não conhecesse. Espero que agora você tenha aprendido como é que se forma o futuro proche e que você possa utilizar no seu dia a dia. Merci beaucoup et à la prochaine!